A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. E para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando mais uma edição do Café com Velocidade, é de número 529, uma edição muito especial, onde vamos novamente abrir a pauta, vamos falar aqui de temas, a gente tem essa oportunidade, né? A Fórmula 1 tá de férias, então a gente tem esse espaço aqui pra gente falar de temas que não seja simplesmente relatar a corrida que aconteceu no último final de semana, como geralmente acontece quando o campeonato está quando está tendo as corridas e tudo mais, o que é legal também, o que é bom também, a gente gosta de falar de outros assuntos. Fábio Campos, Diogo Gomes e Thiago Santa Rosa aproveitaram a ausência da chefia no último final de semana e empurraram aí goela abaixo de Thiago Raposo e Bárbara Franzin uma pauta, mas como nós somos muito democráticos, nós aceitamos e estamos aqui hoje para falar dessa pauta. E eu já vou chamar ele, Fábio Campos, que vai dar aí uma introduzida, falar o que é que vocês vão esperar, o que vocês vão encontrar nesse primeiro bloco, qual é a pauta desse programa, Fábio Campos. Seja muito bem-vindo. Olá para você, Raposo. Olá para os nossos ouvintes que participam, que ouvem a gente, que dedicam, né, semanalmente aí um tempinho da sua agenda para ouvir a gente falar de corrida, né? Como é bom falar de automobilismo, como é bom analisar, como é bom poder repercutir o final de semana, né? A coisa não morrer ali na pista. Então, sempre o agradecimento para o ouvinte que nos prestigia. Agora, já discordando dessa sua introdução aí, não foi nada de... Não houve nenhuma... O tema do programa de hoje, a discussão sobre justiça no automobilismo, veio do senhor. E o ouvinte é a prova, é a testemunha ocular, embora seja ouvinte, não esteja olhando, mas é a testemunha ocular que você, Thiago Raposo, várias vezes jogou no ar essa questão da justiça no automobilismo, quanto é importante, como tem que ser tratada, vale, não vale, para qual lado deve se pender, esporte, justiça... Foi você quem colocou. Nós, como súditos, apenas rubricamos, apenas escrevemos. Porque vocês não estavam aqui na semana passada, que eu falo para o ouvinte fazer o seu caderninho de presença e ver e perceber aqueles frequentes aqui do Café com Velocidade, mas brincadeiras à parte. A gente tem aí uma edição, tomara fique legal para o ouvinte, desperte pensamentos, desperte a curiosidade do ouvinte, faça com que o ouvinte... Escreva para nós, a gente gosta sempre das considerações que vêm sobre a edição anterior, porque é o sinal da troca de ideias mesmo com o ouvinte, não apenas ficar, como você citou, analisando as corridas, que claro, é um dos nossos papéis, mas não deve ser o único. Eu pessoalmente acho muito melhor quando a gente tem essa janela de discussão mais ampla, de discussão diferente, de discussão diferenciada da mídia, da grande mídia, podemos dizer assim. Então, da mídia especializada. Você chama de mídia especializada, você gosta de chamar. Então, já que a mídia especializada não dá mais este espaço para discussões de maior profundidade, nada melhor do que um podcast, né? Com a liberdade editorial, com a liberdade dos seus participantes poderem falar o que quiserem, nada melhor do que isso, essa liberdade para a gente poder fazer um programa muito legal. Então, a ideia é justamente essa, é discutir justiça, espetáculo e esporte. E eu já adianto, né? Num final de semana... que o ouvinte vai ter aí para ouvir o nosso bloco da MotoGP, em que a MotoGP veio que parece que para pontuar a discussão, porque uma prova histórica da MotoGP, esportivamente falando, disputa, emoção até a última curva, pilotos com alma, pilotos com ímpeto, pilotos com técnica. A MotoGP veio para irrigar a discussão que será do bloco da Fórmula 1, no final das contas. A gente chama de bloco da Fórmula 1, mas essa discussão de justiça, ela envolve várias categorias. Não é isso, senhor Thiago Raposo? Exatamente, é a conclusão que eu espero chegar no fim das próximas horas, né, que está em aberto. A gente não sabe quanto tempo vai demorar esse bloco. Tem uma ala aqui do programa que está brigando por 45 minutos e tem uma ala brigando por tempo ilimitado. A gente vai ver o que vai acontecer se o tema fluir. Thiago Santa Rosa, você é de que ala mesmo, Thiago Santa Rosa? Brincadeira, não precisa falar para o pessoal já não pegar a birra com você, mas a MotoGP também vai ser um tema deste programa, né? Como o Fábio Campos já falou, Thiago Santa Rosa, uma MotoGP que apresentou uma belíssima prova no final de semana, com uma belíssima briga de Honda contra Ducati.
Apple ouvinte também, fica ligado no segundo bloco, não é isso? Sem sombra de dúvida, Thiago Raposo, um prazer estar aqui falando com você novamente, você que estava aí em longas férias do programa já, né, curtindo aí praias paradisíacas ao redor do mundo. Também, claro, quero já, antes de mais nada, agradecer ao nosso ouvinte que está aí conosco mais uma vez para mais uma edição, Fábio Campos e Diogo Gomes, que também estão presentes. Dá um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, lembrando de Bárbara Franzin, que não está conosco hoje. E assim, claro, a MotoGP foi um prato cheio, com muita emoção, com muita disputa, com acho que tudo que uma categoria de sucesso tem que ter, né? Disputa, emoção, histórias sendo contadas de todas as formas, histórias tanto nos bastidores quanto na pista, enfim. Eu acho que é a categoria do momento, eu digo até em relevância esportiva, tem mostrado mais até do que a Fórmula 1, mas isso a gente pode deixar lá para frente, quando voltar a Fórmula 1, discutir um pouco mais a respeito disso. Por enquanto, podem ter certeza que vocês ouvintes terão um bloco de MotoGP do mais alto nível que os, vamos dizer, jornalistas especializados produzem aqui no Brasil. Ô, louco, meu. Diogo Gomes, esse aqui é um programa caracterizado pelo compromisso com a verdade. Cadê o cafeteria que vocês prometeram para os nossos ouvintes que seria frequente de agora em diante? Então, bom, prazer falar com você. Com todos os ouvintes que da cidade, claro. Tem prazer em falar com ele depois dessa? Vamos respirar primeiro, né? Mas um amigo nosso, não vou citar nomes, Thiago Raposo, ele acabou tendo alguns problemas aí. Não, enfim, o programa acabou não saindo, perdão. Essa semana sai, isso é garantia, sobre Fórmula 2, GP3 e Fórmula 3, tá? Fórmula 3 Europa. Então essa semana a gente consegue voltar para esse ritmo aí, mas mesmo que o nosso amigo Thiago Raposo não consiga mais uma vez. Mas vai conseguir. Pode ser que esse amigo apareça na Fórmula 2, hein? As outras é de certeza que não, mas na Fórmula 2 existe uma expectativa muito grande. E antes da gente começar então esse programa especial para falar sobre a justiça no esporte a motor, né? A gente não vai falar só sobre o automobilismo, a gente vai envolver também aí as outras categorias de 2 rodas e rally e outras coisas mais que a gente possa falar. Tudo que a gente puder englobar pra gente falar sobre justiças ou injustiças no esporte. Mas antes de falar nisso, eu quero falar dos nossos queridos, dos nossos amados apoiadores. E nós temos um grupo de apoiadores. Você não sabe como? Entre lá no apoia.se/Café com Velocidade, que nada mais é, nada menos do que uma vaquinha virtual, né? Como a gente chama esses grupos de crowdfunding, onde as pessoas vão lá e gostam do projeto e se envolvem nesse projeto junto, e com qualquer quantia mensal eles fazem a sua ajuda aí mensalmente. Pessoas colocam lá R$5 por mês, R$10 por mês, cada um escolhe, vê qual é a sua condição e nos ajuda aí a manter uma série de coisas, a manter, eu diria, em alto nível aí, o programa vivo e tocando e seguindo o seu caminho aí semanalmente. Como benefício, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? Um dos benefícios, talvez o mais aí ativo, é um grupo de WhatsApp só com esses apoiadores, onde o debate corre solto, onde existe alguns extras, existe, né, quando fazem perguntas, existe um tal de Opina Campos. O pessoal parece que cansou desse quadro, já não vejo mais tantas perguntas para ele aí aparecendo, mas tem... Não, cansaram de mim mesmo. Tem vídeos, isso, tem vídeos extras lá, às vezes, da gravação do podcast. Hoje, né, segunda-feira, quando estamos gravando, já tem um vídeo lá que foi gravado aí durante essa gravação aqui do podcast, já tá lá também. Então é uma forma da gente interagir com esses nossos apoiadores. A gente tenta também algumas vezes fazer alguns sorteios, né? Parece que vai ter alguns sorteios aí em agosto. Eu vi isso sendo discutido ali no grupo da diretoria
sobre alguns brindes e tudo mais. Vamos ver se vai acontecer, mas existe essa possibilidade também. Então, se você puder, se você acha que pode, se você gosta desse programa, se você gosta desse projeto, ajude você também. Eu falei, é com qualquer quantia mensal, você coloca lá R$5 por mês, é menos de R$1 por dia, você já está ajudando com... Tenho certeza, a sua ajuda já é de grande valia para a gente manter esse programa vivo. Um outro recado que eu queria dar, a Bárbara Franzin participou semana passada do Fim do Grid do nosso apoiador Bruno Shinosaki, ele também é um apoiador, e o Fim do Grid, o podcast sobre esporte a motor também que ele faz, e a Bárbara Franzin conta de certa forma a história do Café com Velocidade, desde o seu início, de como foi surgindo os novos membros, de onde veio o Rosa, de onde veio o Campos, Diogo Gomes, falando um pouquinho de cada um. Então eu sugiro para você que não... Corre o rumor que ela avalia cada um. Exato. Dizem os rumores que ela avalia cada um no ar, inclusive. Exatamente, ela faz toda uma avaliação, dá uma nota de 0 a 10 sobre a participação e tudo mais, então corra lá, procura pelo fim. E o Diogo Gomes, que é um participante ativo, de repente ele vai saber falar para você, ouvinte, onde achar o fim. Eu vou dar uma enrolada aqui, para se ele não sabe, ele dá uma procurar. Mas Diogo Gomes, você que está sempre lá gravando, você foi citado inclusive nesse programa, não só pela Bárbara, como pelo Bruno também, que falou muito bem de você, que você introduziu a Superbike no podcast e tudo mais. Como que faz, Diogo Gomes, para o pessoal ouvir o Fim do Grid? O Fim do Grid fica no fimdogrid.com, sem o BR, né? Só .com. E lá você consegue encontrar todos os episódios, até alguns textos, inclusive, do Bruno, né? O grande cara do podcast. Então, todos esses episódios, até outros que eu já participei, o Raposo também, né? Você também já participou, o Rosa já participou também, falando de Superbike. Todos esses episódios encontram nesse site, fimdogrid.com. Então é isso, vamos passar a vinheta e vamos começar a falar sobre justiças e injustiças, até onde deve ir ou até onde não deve ir essa questão no esporte a motor. Então vamos lá, vamos começar a falar logo sobre este tema que a gente propôs aí algumas edições atrás, e que é um tema muito interessante, né? A gente acaba esbarrando às vezes nesse ponto em algumas discussões e a gente pergunta, né? Até que ponto é obrigação do esporte a motor ser justo? Ou é obrigação do esporte a motor ser um espetáculo? Mesmo que de certa forma ele deixa essa, entre aspas, justiça de lado. Diogo Gomes, eu acho o caso mais clássico que vem na minha cabeça, obviamente a gente vai lembrar de outros exemplos, a gente vai lembrar de outros episódios, mas eu acho que a situação mais clássica sobre justiça que vem na minha cabeça é a seguinte: esporte a motor na Europa versus nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, qualquer coisa, bandeira amarela, junto o grid, vamos para uma relargada. Na Europa, safety car virtual, ou full course yellow, né, no WSC, ou no WEC, né, porque eu fiz semana passada também uma defesa sobre o WEC e tudo mais, de uma pessoa que condenou o WEC no passado. Eu ouço os programas quando eu não participo. E essa é uma diferença básica, o Diogo Gomes. Na Europa eles acham o seguinte: poxa, o cara construiu uma vantagem, é justo por qualquer coisa que não justifique um safety car na pista, eu juntar todo mundo e simplesmente jogar essa diferença desse cara no lixo? É justo que esse cara... Já os Estados Unidos pensam o seguinte: vamos juntar a galera, vamos tentar dar emoção, vamos fazer uma relargada, vamos pôr todo mundo junto novamente, vamos trazer emoção novamente para a corrida. O esporte a motor tem que ser justo, o Diogo Gomes, tem que respeitar esse cara que trabalhou duro para abrir essa diferença toda, e não é justo com esse cara, com essa equipe que trabalham tanto e que gastam tanto, de repente, ver essa diferença toda ser jogada por água abaixo, de repente correr o risco numa relargada dessa, ter um acidente e tudo mais, e esse cara perdeu uma prova que talvez estava ganha? Ou não? Essa justiça não tem que existir, o que tem que existir é emoção, e se para ter emoção, vamos reunir o pelotão? Vamos reunir o pelotão. Acho que nesse exemplo específico que você citou, a gente tem que começar falando que são mundos
diferente, né? Principalmente falando de pista em si. O oval, qualquer mínimo detrito pode causar um problema muito grande, né? Até sujeira mesmo, aquelas bolsas plásticas, por exemplo, que saem até da arquibancada, que obviamente fica colada ali, e vai para a pista, pode destruir a corrida de um piloto, por exemplo. Então tem-se um rigor muito maior em cima dessas bandeiras amarelas. É verdade que também existem algumas bandeiras amarelas que são quase que criadas, né, nessa maneira de juntar o grid como um todo. A gente sabe disso, é uma maneira que o esporte como um todo americano, ele aprendeu a viver. Então tem que ser feita essa consideração inicial que no oval não é só porque querem, né, criar essa bandeira amarela, essa maneira de unir todo mundo, mas o perigo relacionado a detritos e tudo mais também é bem... Mas tem que lembrar que missos nos Estados Unidos também é qualquer coisa, né, amarela. Não vamos generalizar no oval, justificar com o oval, porque se a corrida acontece misso nos Estados Unidos e qualquer coisa acontece, é amarela também. Aí vai mais da cultura, né? Criou-se a cultura, falando de ginástica especificamente, se corre 50 vezes no ano, 40 vezes no ano, por exemplo, das 40 vezes são 2 em mistos e o resto em ovais. Então, meio que a cultura de um lado passa para o outro sem maiores problemas. Eu acho que nesse ponto especificamente, o que a Europa, né, como você citou aí, nessa tentativa sempre de não prejudicar quem conseguiu uma certa diferença lá na frente, mas só em casos específicos mesmo, sempre procurou maneiras de consertar isso, né? E a último ponto que a gente teve de tentar ser mais justo, e que eu até acho que é justo, é o famoso Full Course Yellow, né? O Virtual Safety Car, enfim, cada categoria chama de um jeito, mas aí começa a ferir um dos outros pontos que a gente tem que olhar também, que é o famoso show, o espetáculo em si, que é algo que também tem que ser levado em conta, porque claro que o piloto ele não tem como controlar, sei lá, se alguém ali vai bater ou vai quebrar e vai gerar um safety car, mas eles tentam controlar isso de uma forma o máximo para deixar tudo mais justo, talvez não seja a expressão correta, mas ok. Algo não tão influenciado nesse sentido, né? E daí até que surge o Full Course Yellow, que o Fábio Campos que viu, né, presencialmente disse que é horroroso, mas eu acho que até em termos de batalha, acho que até é algo um pouco mais justo, eu pelo menos vejo. Mas são visões muito diferentes. Esse exemplo especificamente, ele é baseado em cima de visões, né, muito, muito diferentes, mas eu vou mais pelo lado, vamos dizer, europeu da coisa. Fábio Campos, a justiça e o espetáculo são linhas paralelas que nunca se cruzarão? Ou se cruzarão em Belém do Pará? Como diria meu querido Humberto Gessler? Quais as duas palavras exatamente que você usou? Tô querendo ser literal aqui, bem ao pé da letra. A justiça e o espetáculo. Justiça e espetáculo, ok. Então, fiquei na dúvida se você tinha usado a palavra esporte. Você abriu o programa perguntando se o automobilismo deve ser um espetáculo ou deve ser justo, né? Eu diria que ele deve ser um espetáculo justo, porque uma coisa não exclui a outra, né? Vocês já entraram numa discussão aí que é interessante, que é a das bandeiras amarelas, e é importante a gente já ressaltar para o ouvinte na abertura do bloco isso, né? Existe a justiça, que a gente pode discutir aqui, a justiça nas corridas e a justiça nos campeonatos, a justiça dentro da pista e a justiça fora da pista. São dois temas que a gente pode aí anotar aí no nosso Skype aqui, enfim, onde quer que seja, para a gente, se puder, entrar com um pouco mais de análise em cima deles. A questão do espetáculo, e é por isso que eu abri o programa dizendo, a MotoGP veio para jogar uma luz nesse programa de hoje, parece que fez por querer, porque foi feita no domingo anterior à nossa gravação na segunda-feira, de um exemplo de um espetáculo justo. É um espetáculo esportivo. O grande X da questão, eu acho, desse programa, desse bloco, é quando a corrida deixa de ser espetacular e passa a ser espetaculosa, que é uma palavra que eu recomendo ao ouvinte cada vez mais se familiarizar com ela. Uma coisa é ser espetacular, outra coisa é ser espetaculoso, né? Porque a gente vive na era do espetaculoso, né? Do fútil, daquele que quer fazer para parecer alguma coisa, ou daqueles ou daquelas organizações, seja lá quem for. Então tem que fazer essa caracterização. E a MotoGP veio, repito, é interessante que a MotoGP tenha feito o que fez na Áustria,
justamente às vésperas do nosso programa, porque é a amostra que é perigoso o ouvinte sair desse bloco hoje, desse programa de hoje, achando que tem que ser um ou outro. Ou o espetáculo para a mídia e para o público, ou o esporte mais puro. As duas coisas são compatíveis, as duas coisas podem caminhar juntas, desde que bem feitas, desde que com boa intenção e desde que de uma forma estudada, digamos assim, por quem quer fazer. Porque existe o caminho mais fácil, né? O caminho da troca de posições artificial, da briga pelo título artificializada, da última prova de um campeonato com emoção, porque tem que ter emoção naquela última prova. Isso aí é uma coisa. Outra coisa por exemplo, isso que vocês estavam discutindo. Eu já quero dar um pitaco nisso aí, que eu acho interessante. Essa questão do europeu contra o americano, né, essa filosofia da bandeira amarela, eu não acho injusta. Eu não acho injusta porque isso é uma coisa muito interessante. Muitas vezes a gente já esbarrou nessa discussão aqui no Café com Velocidade, mas nunca entramos nela. Eu sou a favor, o Diogo Gomes citou muito bem, eu sou contra esse virtual safety car, ou a full course yellow, seja lá como cada campeonato a denomine, porque é um desperdício, na minha opinião, de um momento em que você pode dar emoção para a corrida, dar emoção para o espetáculo. Porque se uma corrida é interrompida, seja por qual motivo for, nada melhor do que você juntar o pelotão na relargada. Mas não é injusto com o cara que abriu? Mas aí é que tá. Eu não vejo como injusto. Porque o objetivo do automobilismo é chegar na frente. Não é abrir 30 segundos. Um piloto perder uma vantagem de 30 segundos, para mim, não é injusto. Esse não é o tipo de justiça, para mim, que faz bem para o espetáculo. A Fórmula 1 já teve, não sei se vocês lembram, houve um grande prêmio do Japão nos anos 90, eu não vou lembrar o ano qual foi, em que a prova é interrompida, acredito por chuva, e quando vai se relargar, a Fórmula 1 mantém as diferenças. Então foi uma corrida, foi uma aberração. Não sei se vocês se lembram dessa corrida. Então, assim, eles saem todo mundo junto, mas um piloto tinha guardada 30 segundos de diferença pro outro. Então, GP2 em Mônaco, não foi? Não, mas a GP2 em Mônaco foi aquela questão do virtual safety car que embaralhou as posições. Nesse caso da Fórmula 1, Raposo, que eu estou citando, era assim, era oficial, por exemplo. Vamos citar dois nomes aqui, Senna e Prost, vamos fingir. Não eram os dois porque já eram anos 90, se eu não estou enganado, anos 90 mais tarde. Mas vamos colocar dois nomes. Se o Senna e o Prost estavam 30 segundos na frente, um na frente do outro, o Senna, por exemplo, está 30 segundos na frente do Prost, aí interrompe a corrida e eles largam, saem dos boxes, todo mundo junto. Só que o computador ainda dá os 30 segundos de diferença para o Ayrton Senna. Então é como se o Prost tivesse que tirar os 30 segundos para a ultrapassagem acontecer. Que é uma aberração ridícula, é uma coisa absurdamente estúpida, na minha opinião. Até pouco tempo atrás isso acontecia no das Exatamente, exatamente. Isso aí eu estou citando uma aqui lá dos anos 90, porque é um exemplo que me vem na cabeça, mas você tem razão. Isso até pouco tempo, se bobear em certos campeonatos ainda existe, não sei. Isso para quem está na arquibancada é quase que um insulto. É quase que um insulto. E a corrida tem que ser feita, né, claro, guardadas as devidas proporções, para quem está na arquibancada. Então, Raposo, por isso que é justamente essa questão dos 30 segundos que a gente já esbarrou aqui várias vezes, e a gente nunca entrou nessa discussão. Legal estarmos entrando nela agora. Tirar 30 segundos de um piloto, desde que você não tire a posição dele, na minha opinião, isso é uma opinião muito pessoal, não é injustiça. Porque, repito, o objetivo do automobilismo não é a abertura do... Um piloto abrir 30 segundos do outro, o outro abrir 15, o outro... É como se fosse o 0-0 do futebol. É o anti-automobilismo, é aquilo pelo qual o automobilismo deve lutar contra. Não deve ser, o piloto abriu 30 segundos, tem que ser mantida a vantagem. Eu acho que não. O piloto abriu 30 segundos, ele é o primeiro. Aconteça o que acontecer, ele tem que largar em primeiro. Não pode se fazer uma ciranda maluca de que, de repente, entra no box quem tá em tal ponto da pista, aí o ponto da GP2 em Mônaco. Você tem que aí foi beneficiado quem estava num ponto da pista. Aí eu sou contra. Agora, eu vou passar esse bloco inteiro defendendo a justiça, defendendo a essência esportiva do automobilismo. Mas na questão da bandeira amarela, eu não vejo como injustiça se juntar ao pelotão. Pelo contrário, eu vejo como uma oportunidade. O WEC, WC, como queiram, esse é o que mais perde a oportunidade, porque é uma corrida de 6 horas, quando não é de 24, nem Le Mans, mas é uma corrida de 6 horas, em que várias vezes se perde a oportunidade, e o ápice da corrida de 6 horas é quando um dos grandes está se aproximando, olha, vai chegar, meu Deus, tem 6 horas de corrida e um está conseguindo chegar no outro, vai ter a briga. Esse é o ápice das corridas do Mundial de Endurance. E se perde a oportunidade de ter isso várias vezes, porque várias vezes se tem a bandeira amarela, essa aberração do full course yellow, do virtual safety car, fica todo mundo lento e de repente se continua. Além disso,
poder causar em entradas de boxe uma distorção tremenda, isso é uma oportunidade perdida do automobilismo. Juntar o pelotão, para mim, é você fazer a corrida ser mais corrida mesmo. Corrida, com todas as letras maiúsculas. Então, enfim, até para vocês, vou deixar esses primeiros pensamentos para vocês aí mastigarem a discussão, mas para a gente entrar sempre nessa questão. Existe a justiça na pista e existe a justiça de campeonatos. Mas na pista, bandeira amarela para mim não é o problema. Tiago Santa Rosa, e você? O que você vê desse tema, já que o Diogo Gomes já falou e o Fábio Campos já falou? Olha, é complicado, né? É um tema que, para mim, principalmente, que sou um admirador de muitos esportes, é um tema bem mais complexo do que se aparenta, né? Quando você começa a mencionar justiça a partir de alguns pontos de vista, você vai entrar em detalhes específicos de regras tanto de campeonatos, como o Fábio Campos falou, né, a respeito do que é justiça de campeonato e o que é a justiça na pista. Mas aí você menciona também outros pontos que estão relacionados a partes, por exemplo, que entram na questão cultural, e aí é um pouco difícil de mensurar, entra no estilo de como se apresentam as corridas, e principalmente pegando por base esses comentários a respeito de bandeira amarela, o como que se enxerga a corrida em cada um dos lugares, e aí vem algo que entra numa questão muito pessoal sobre como que se vê corrida sendo boa ou não. E aí eu estou fugindo um pouco da questão de ser justa ou não. Até porque, em alguns casos, quando nós falamos de justiça, nós estamos falando de um ponto de equilíbrio, né? A famosa imagem da justiça, quando se fala em leis, né, é uma pessoa que não pende para nenhum lado, uma balança, né, segurando uma balança que não pende para nenhum lado, tenta se manter equilibrada. E aí vem o caso, quais categorias e em quais momentos as categorias deixam de equilibrar os fatores? Eu acho muito, a minha opinião a respeito de justiça é muito focada quando as categorias deixam de pensar no lado desportivo e não tanto na pista, mas em questões fora da pista que atrapalhem o desenvolvimento delas. É como, por exemplo, uma Fórmula 1 que não cria um modelo de gestão que equalize os valores recebidos pelas equipes com uma priorização ou outra por conta de equipes que estão há mais tempo, mas que não seja o principal fator, para montar um campeonato mais equilibrado. Isso, para mim, é justiça. É o que acontece hoje num campeonato de futebol que eu posso usar como parâmetro, que é a Premier League, que fez essa divisão e está ganhando dividendos. Não que num primeiro momento equipes do nível mais baixo vão conseguir competir de igual para igual. Já houve uma zebra recentemente, né, de o Leicester City ganhar um campeonato, mas assim, foi totalmente fora do padrão. Mas você já começa a ver no campeonato em si outras equipes aparecendo. E por que não na Fórmula 1? Então é isso, e esse é o meu ponto quando entra na questão de justiça, que eu acho que é o mais importante da gente poder vivenciar e poder discutir. É claro que fator pista influencia, de certa maneira, as nossas visões, mas o que mais pende na questão de definir o que é justo ou não é o que está fora, é o que se define fora. Então, é ali que eu gostaria de colocar alguns pitacos, se for possível, algumas coisas, porque é ali que, para mim, a balança pende sempre para um lado e não para o outro. O lado, no caso, que não pende ao lado esportivo. Eu discordo um pouco do Fábio Campos na questão, quando ele diz que não acha que é injusto
tirar esses 30 segundos. De exemplos que nós citamos aí, de um líder de uma corrida que foi lá, foi melhor, trabalhou melhor e imprimiu um ritmo mais forte. Ou de repente não pensou como o segundo colocado, que pensou em vou poupar o equipamento para ter mais no fim. Esse quis ser um racer desde o início, como o Fábio Campos muitas vezes disse, que corridas, automobilismo não é um esporte para poupar, é um esporte para se entregar. E aí o primeiro colocado vai lá e se entrega, e o segundo colocado, vou guardar o pneu, vou pensar no combustível, aí vem uma bandeira amarela, junta todo mundo, o cara lá da frente que fez todo o trabalho sujo para conseguir abrir uma diferença, é superado, perde uma corrida de repente para o segundo colocado que vinha poupando o equipamento. É um exemplo hipotético, nem todas as vezes é isso que acontece. Eu não acho justo simplesmente pegar esses 30 segundos desse cara que batalhou por ele, conquistou esses 30 segundos na raça, jogar no lixo em prol da emoção. Então, assim como o Diogo Gomes, eu também pindo para o lado europeu. Mas vamos lá, Raposo, primeiro você colocou a questão certa. Eu defendo o piloto acelerar e não poupar. Mas você está colocando uma situação de corrida entre 500 que podem acontecer, né? Porque você está colocando uma situação que se o primeiro está lá lutando para conseguir os 30 segundos e o outro está poupando. É uma coisa que não acontece na Fórmula 1, por exemplo, que os 30 segundos eles são colocados na máquina. Aí vai ao encontro do que o Rosa falou. Da diferença fora da pista, financeira, das condições de cada equipe. A maioria das diferenças que a gente vê no mundo, no automobilismo, não é porque um cara tá lá poupando e o outro tá dando tudo de si, é porque os campeonatos são desequilibrados. As forças dos campeonatos são desequilibradas. Então eu não vejo como injusto, e eu vou repetir, os 30 segundos não acrescentam em nada para quem tá na arquibancada. Nada. Pelo contrário, eles são ruins. É a hora que a pessoa, é o que eu cito lá de Interlagos, né? São as pessoas que colocam a mão no queixo. Começam a pensar na vida, olha para a pista, olha para aquela grama ali, olha para o lado, olha para a tela, olha para qualquer coisa, menos para a pista. Por quê? Porque o cara abriu 30 segundos do outro. Não se acrescenta em nada no espetáculo os 30 segundos. Eu não acho que tem que ser religiosamente preservado os 30 segundos. Não, esse cara abriu 30 segundos, não pode se tirar dele. Pode, ele é o líder, ele tem que continuar sendo o líder. O objetivo de uma corrida, as pessoas se esquecem às vezes, né? Mas corrida é quem chega primeiro. A gente teve aqui um e-mail de um ouvinte semana passada falando, não, vocês têm que entender o lado da Mercedes, é uma empresa corporativa. Eu prefiro entender o lado do automobilismo. Para mim é muito mais importante do que a Mercedes. Mercedes vai, vem, entra, sai, na medida do que ela quer. Ela está ali para vender carro, né? Ótimo que ela faz, contribui muito com a Fórmula 1, fez, né, na maioria das vezes foi correta com Rosberg versus Hamilton. Ok, mas o interesse do automobilismo, para mim, ele é maior. Então, o desequilíbrio financeiro citado pelo Rosa, ele é muitas vezes, eu diria mais de 90% das vezes, responsável pelos 30 segundos. O outro abre 2 minutos, o outro abre não sei quanto, o outro dá uma volta no quarto colocado. Não é porque aquele que se matou e o outro está poupando. Isso aí é uma situação que pode acontecer de vez em quando. Então, equalizar isso, a gente está na questão de prova, né? Justiça dentro de corrida, porque existe essa questão, como foi citado, da justiça, regulamentos, posições de gerência de categoria, é outro tipo de justiça. As duas são muito importantes, da gente deixar claro aqui para o ouvinte. Mas é isso, eu acho que o cara que abre 30 segundos, ele tem que ser mantido como o primeiro da pista. O 30 segundos, repito, é o 0-0 do automobilismo, é a chatice, é o que o automobilismo deve proibir, devia ser proibido abrir 30 segundos. Abriu, aí é claro que eu estou brincando agora, eu vou falar antes que eu estou brincando, porque se eu falar depois, talvez vai ter gente que não entenda. Abriu 30 segundos, cai para último, né? É claro que eu estou brincando, mas o automobilismo tem que lutar para não existirem os 30 segundos, para não existirem, para estar todo mundo colado, para estar todo mundo junto, para ter um pelotão igual, para ter carros tecnicamente que se consigam seguir um ao outro. Essa é a justiça. Isso é justiça mais do que com os pilotos. É importante ter a justiça com quem assiste, com quem paga, com quem compra, com quem tem a TV a cabo, com quem assiste. Esses caras têm que ter a justiça de ter uma corrida boa, que é o mínimo, a obrigação que o automobilismo tem que entregar. Só que assim, Fábio Campos, o que eu pelo menos tenho que colocar como porém, e a gente pensa aqui junto talvez, existem fatores ligados ao esporte a motor que não existe em nenhum outro lugar, né? O automobilismo, ou mesmo o motociclismo, haja visto que a gente falou algumas vezes sobre MotoGP, e a MotoGP foi um bom ponto, porque teve disputa, teve emoção, mas
você pensa no entorno da MotoGP e vê um caminho, e aí eu lembro do que eu falei na minha intervenção anterior, como que a administração importa para a coisa ser justa, mas ainda tem um ponto que é preciso falar, que além do piloto, existem pessoas ali ao entorno de um equipamento que trabalham para poder fazer e render o melhor possível. Então, filosofando, será que também não seria injusto para essas pessoas ver que o trabalho delas poderiam ser prejudicados por conta de algum eventual modelo de disputa que tente não beneficiar que aqueles que trabalham melhor sejam os melhores? Será que essas pessoas sentiriam que estariam fazendo o que há de melhor no trabalho técnico, sendo que esportivamente a gente corta? De novo, é tudo muito relativo a uma questão mais de gestão. No fundo, acaba sendo como que você coordena isso para que não existam essas diferenças de ótica, né? Porque você privilegia um ponto, você deixa de privilegiar outro, que às vezes as pessoas não vê, que é o trabalho técnico, que no caso, por exemplo, de uma Mercedes, a gente tem que mencionar, é brilhante o como que eles conseguiram, no caso da Fórmula 1, aproveitar a mudança para o motor híbrido, para aquela composição de novas unidades de potência e trabalhar de forma a crescerem vertiginosamente. Era uma equipe média que passou a ser, de fato, uma equipe grande, uma equipe de poder que até hoje é poderosíssima dentro de um cenário. Mas e aí? Como é que eu corto isso? Como é que eu faço com que fique justo para aqueles que estão trabalhando no entorno? Isso também acaba sendo uma questão importante. Não, sim, eu concordo com tudo que você falou. E ninguém está defendendo aqui que tire-se o mérito de quem tem mérito. Né? A gente está justamente, tem o que vença o melhor. Acho que é essa frase, apesar de não ser um clichê horroroso, mas que você detesta? É a frase do programa. Acho que assim, a essência dessa discussão tem que ser que vença sempre o melhor. Sim, claro. Ninguém está dizendo aqui que tem que inverter o grid da Fórmula 1 toda vez. Enfim, fazer quem está em primeiro tem que largar em último. Não é isso. Que dê os méritos a quem tem o mérito. Aí é o centro da discussão. Fazer-se a justiça sem embaralhar o campeonato. É o que eu disse aqui na questão do regulamento, né, dos regulamentos. Há regulamentos no mundo hoje que forçam um embaralhamento de campeonato. É uma coisa, né, a gente chega ao exemplo da NASCAR, por exemplo, que é um absurdo. É um absurdo a NASCAR colocar 4 pilotos na última corrida. A gente já discutiu isso aqui no Cafeteria. Porque você não pode forçar 4 pilotos a serem campeões da NASCAR. Você não pode colocar 4 pilotos, sendo que esses 4, pode ser que os 4, 100% deles não tenham mérito. Tenham sido melhores ali num trecho do campeonato, tenham feito ali uma corrida boa, outros tenham batido e eles não tenham sobrevivido ao Big One. Você já pensou? Um campeão da NASCAR porque ele sobreviveu ao Big One. Isso pra mim não tá certo. Muita gente vai bater palma, muita gente vai dizer isso aí, olha só, né? Tá, a questão cultural, que você colocou muito bem. Né? O americano gosta dessa coisa do chance para todos, o país das oportunidades. Né? É a cultura mais deles. ou menos, ultimamente eu tenho dúvidas do que eu tô vendo, mas enfim, segue. Mas sempre foram assim, né, do país, do que sempre diziam, né, qualquer um pode se tornar presidente, e isso aí é verdade, né, a gente vê que qualquer um pode se tornar presidente dos Estados Unidos, é verdade, eles levam ao pé da letra mesmo, mas é um pouco do espírito da NASCAR, né, qualquer um pode ser campeão da NASCAR. Mas eu acho que esse ano essa regra corre o risco seríssimo de mudar. Eu acho que você citou uma coisa, acho que foi você que citou no Cafeteria, né, Raposo? A mudança da NASCAR, por exemplo, do piloto, a gente citou quando a gente estava falando do Martin Truex, né, de poder agora carregar durante todas as fases do playoff, os pontos antes era eliminado na primeira, a vantagem que ele trazia só valia para a primeira rodada dos playoffs. Provavelmente que não sabe o que nós estamos falando. A NASCAR tem os playoffs que são divididos em 4 fases, a última fase é a última corrida, então os pilotos vão se eliminando, vão sendo eliminados para chegar na última corrida. Antes o piloto, a vantagem toda das 26 primeiras corridas só valiam na primeira fase, das 4. Agora valem todas, não é isso, Raposo? Essa informação foi até incrível, eu não sabia. Nas 3 primeiras, na última não. Na última corrida 0. Mas eu acho que já é uma mudança porque
A NASCAR, ela tem cabeças muito inteligentes. Até as cabeças inteligentes da NASCAR percebem, se quiserem perceber, quando vão longe demais. E eu acho, não sei se é isso que você está falando, Raposo, talvez você possa até explicar melhor para o ouvinte entender, não sei se é isso que você quer dizer, eu acho que vão perceber, tomara, eu torço para que percebam que o que fizeram, essa forçação de barra de 4 pilotos numa última prova, aí é o exemplo mais extremo que a gente está citando aqui de regulamentos, da injustiça de um campeonato, não é injustiça em corridas. Né? A gente pode discutir as corridas da NASCAR, podemos, ok, mas a injustiça em regulamento, para mim não há um caso mais extremo do que você forçar 4, você começa o campeonato dizendo, na última prova do campeonato, 4 pilotos vão brigar pelo título. Você está reduzindo o campeonato a pó, você está colocando uma corrida como 300 vezes mais importante do que as outras. E isso para mim favorece a injustiça. Não sei se é isso que você quis dizer, rapaz. Explica então melhor aí o que você quis dizer, do que pode mudar, o que você quis dizer aí que pode ser que altere. Não, eu acho que pode ter... A gente tem um campeão moral em 2017, eu acho que nunca esteve tão claro nessas últimas 3 temporadas que esse modelo foi adotado de um piloto chegar com tanta moral, de tipo, não, esse cara é o campeão moral, tem que ser dele. O Logano se destacou alguns anos também, mas não com tanta força. Teve anos que o Keselowski ano passado. Keselowski, Matt Kenseth tiveram pilotos, mas eu acho não com tanta Kyle Busch, tanta força. Então eu acho que se o Trucks perde esse título por alguma coisa em Miami, alguma coisa bizarra assim, porque acontece também, não fugiu muito de quem dos merecedores. Você falou, né? Reduz o título a 4 pilotos apenas, mas no fim, quem foi campeão, desde que essa regra foi estabelecida, de certa forma era um piloto que merecia estar ali. Não teve um azarão campeão. Correu-se o risco de ter o ano do Ryan Newman e tudo, mas não teve, não aconteceu. Isso quer dizer que esse ano o risco é maior, né? É gigantesco. E assim, nunca também chegou com um cara tão favorito, tão aclamado e tão unânime assim, todo mundo falando, esse ano é o ano dele. Nunca chegou a esse ponto. Eu acho que se esse ano o Trucks tem um pneu furado em Homestead e termina em 4º no campeonato, eu acho que pode ter uma revolta nesse ponto. Eu acho que o Trucks Jr., se ele perde o título brigando até o fim e é ultrapassado no fim e termina vice, é uma coisa. Mas se acontece alguma bizarrice com ele em Homestead, ele termina em 4º ou 3º do campeonato, sem chance alguma de ter brigado pelo título, eu acho que é um ponto que a NASCAR vai rever. Diogo, só rapidinho, Rosa, rapidinho antes de você falar. Vai lá. Eu acho que o Raposo, que se ele chegar até a última prova, eles se darão como satisfeitos. Eu acho que se ele cair durante os playoffs, vai ser mais grave. Eu acho que o impacto vai ser maior. É só essa observação. Diga, Rosa. Eu acho que é impossível ele cair, né? Eu acho que é impossível ele cair. É verdade. Tem isso, é verdade. Eu ia colocar o Diogo na conversa, que o Diogo é o cara, às vezes, de umas estatísticas, e ele lembra de cabeça algumas coisas. Se não lembrar, a gente procura aqui enquanto tô falando, mas o Truex é, assim, líder disparado do campeonato? Tipo, em pontuação, ele tá muito à frente? Nos playoffs ele já tá, né, Diogo? Não, de pontuação nos playoffs é que é o importante. Essa pontuação agora não vale nada. Essa pontuação agora não vale nada. Vale absolutamente nada. Mas calma, nós estamos falando de justiça. Nós estamos falando de justiça e regulamentos. Então, assim, nós estamos falando isso exatamente baseando que os regulamentos podem dar a entender uma coisa que não é o que está acontecendo na pista. E eu tô lembrando isso porque, assim, em determinado momento, lá no início da temporada, que era mais, ficava mais olhando mais próximo à pontuação, né? Eu lembro que o Larson tava, assim, bem próximo de pontuação, mas agora eu confesso que eu me perdi um pouco saber se o Larson perdeu essa vantagem toda que ele tinha, ou o Truex perdeu a vantagem toda que ele tinha pro Larson e vice-versa. Porque... Mas a sua dúvida é da pontuação real ou da projeção para quando começar o playoff? Pontuação, vamos lá. Vamos por partes. Vamos ser passo a passo. Pontuação de hoje. Então, assim, se ele tem, e aí eu vou começar a explicar. Se ele tem uma pontuação que não é algo tão acachapante agora, e por mais que ele tenha vitórias e tudo mais, primeiro que eu tô entrando num ponto que é da base de opinião
pessoal, do tipo, o cara tá sendo o melhor piloto, mas é uma visão que eu posso ter. Outros podem olhar e falar, não, ele é um piloto, tem mais vitórias, tudo, mas não é o melhor piloto. Ponto. Pode melhor, tá? Então entra primeiramente essa questão, que de novo, é difícil a gente avaliar questão de justiça quando entra esse tipo de ponto de vista. Mas o que mais me incomoda sempre é exatamente isso, Fábio Campos. É que a gente olha essa pontuação e ela simplesmente não vale absolutamente nada. Porque que vale, por exemplo, é vencer. Vitória vem à frente de pontuação para classificação. Então, algumas coisas que você coloca ali, e aí a NASCAR, o que ela tenta? Ela tenta criar controles para compensar e minimizar o que foi feito. Então, o regulamento da NASCAR, de certa forma, é um ponto que tenta se basear nesse conceito de justiça, ou seja, equilíbrio de um lado... Ele foi tão injusto que ele tentou consertar a injustiça dele. Exato! E aí eu acho que aí que tá o grande erro desse regulamento. Porque ele pode sim premiar, e eu acho que no caso do Ryan Newman foi sim talvez o grande nome nesses últimos anos que poderia ter sido premiado com um título que não merecia. E assim, é mais bizarro que, se não me engano, o ano do que o Ryan Newman quase ganhou, que foi o ano que o Kevin Harvick ganhou, quem ia ficar com o título era o Dale Jr., se fosse por pontuação. Que é mais bizarro ainda. Que é o mais bizarro de todos. Não tenho certeza, tá? Eu acho que ou era o Dale Jr. ou o Jeff Gordon, um dos dois. Mas enfim, é da margem a interpretação de como poderia ser um campeonato se fosse disputado de uma outra maneira. Que é absurdo. Para mim, isso é algo muito perigoso e que aí eu concordo com o Fábio Campos. Não pode virar um espetaculoso ao ponto de passar na frente do que é aquilo que merece, do que se merece, né, Diogo? E você que acompanha a NASCAR, você sabe muito bem como que isso funciona, né? A NASCAR chegou num ponto em que ela foi tão injusta com esse tipo de coisa que ela agora tentou para esse ano criar maneiras, essa que você acabou de explicar, de consertar isso. Eu acho que ela pensa tanto, de novo aí colocando a palavra cultura no meio da coisa, que até ela mesma ultrapassa seus limites, que já são altos, para alguns pontos específicos. Isso acaba ferindo no esporte bastante. Acho que se esse ano, esse lado do espetaculoso que o Campos fala, acho que reflete bem nesse ano, porque a gente tem hoje o Truck Júnior com mais de 100 pontos de vantagem na liderança do campeonato, só por pontos, tá? Então, se não existisse playoff, né, se não existisse Chase, o antigo Chase, fosse só por pontos como era lá atrás, início dos anos 2000, eu acho que seria muito difícil de alguém buscar. Hoje o Truck Júnior tem 933 pontos, 933, e o segundo colocado, o Kyle Larson, tem 804 pontos. É muita diferença. Muita diferença por essa altura do campeonato, né? Faltam 3 provas para acabar a temporada, a chamada temporada regular, né? Se for olhar pontos de playoff, aí o negócio fica ainda mais pesado, porque o Larson, perdão, ele tem só 3 vitórias de playoff contra 15 do Truck Júnior. Então é um campeonato que sem essa loucura aí, acho que já estaria meio que decidido, e para tentar evitar campeonatos como esses que a NASCAR cria esse monte de regra, né? Mas aí ela pode acabar sendo, e a meu ver injusta, ao ponto de o Mark Truex Jr., por exemplo, ter sim boas chances de não vencer esse ano, o que eu acho que existem regras colocadas, todo mundo está ciente dessas regras, disputar em cima delas. Ok, beleza, estipulado, vamos para cima. Mas a origem dessas regras, eu acho que elas são muito... Não é esse o ponto, sabe? Não é aí que a gente deveria estar indo. A origem das regras, né, Diogo, se você pensar, é tentar mitigar o poder de uma equipe ou de um piloto. E no caso da NASCAR, foi o Jimmy Johnson, quando surgiu não era nem playoffs, mas o Chase, que ele começou a dominar, né? E por que surgiu o Chase? Por causa... Diga. Desculpa, pode falar.
Não, e ano passado ele foi campeão meio que no contrário disso, né? Porque, aquele número bom de vitórias que ele todo ano tem, independente, mas, por exemplo, a gente tem que lembrar que lá em Homestead no ano passado, o Cal Edwards estava fazendo uma corrida incrível. E, inclusive, quando ele bateu da corrida, ele bateu e acabou abandonando aquela corrida e, obviamente, ficando fora do título, ele vinha na primeira fila. Sim, e a carreira. Ele vinha na primeira fila, ele tinha liderado inúmeras voltas, e ele vinha na primeira fila para relargar. E aí quando ele é tocado por alguém, enfim, ele tenta bloquear, tem um bolo ali e ele acaba batendo e abandonando. Isso. Ele acaba batendo e abandonando. Mas se fosse. Eu acho até que se fosse merecimento, aquela última corrida ali era mais do Edwards. E o Johnson, que larga de último, ele vem galgando posições ali meio que na escondida, né? E ele veio passando de fase em fase nesse sentido. Você vê como as coisas mudam conforme o tempo vai passando. Hoje o Johnson tá na posição oposta, né? Não a posição de dominante, é na posição de se aproveitar do cara que não tá tão assim, não é tão dominante, mas que vai pegar essa regra específica aí pra brigar também. E aí, lembrando, o Chase surgiu porque tivemos um campeonato em que um piloto, que aí é o Ryan Newman, venceu 6 corridas e não foi campeão, né? Inclusive, corridas importantes do ano, se não me engano, foi 2002, enquanto que o Kenseth foi campeão com, acho que apenas uma vitória, se não me engano. Uma vitória em 2003, foi criado por causa disso, né? Quando viram que o Kenseth ganhou uma corrida só em 2003, criaram já para 2004. Uhum. E aí já virou, e em 2004 já o Kurt Busch já foi campeão, e assim se seguiu até hoje, mas é assim, eles têm um mote que é de priorizar a vitória. E desde então, e olha que são 13 anos que estão buscando um modelo de campeonato que priorize isso. Aí a gente está falando de justiça, regulamentos, modelos de corridas que sejam justos. É errado, de certa maneira, a NASCAR pensar que um piloto que mais vence é um piloto campeão? Não, mas e o piloto que é mais regular? Também não é justo ele ser campeão? Porque dentro de uma competição grande, completa, ele foi o melhor? Também não. É aquela famosa questão, e eu vou usar futebol de novo, porque, como eu falei lá no início, acaba batendo um pouco em injustiça em outros esportes. É a famosa discussão de modelos de campeonatos de futebol aqui no Brasil, pontos corridos ou mata-mata, qual que é o modelo mais justo. E, curiosamente, o modelo americano é um modelo de mata-mata que em muitos esportes ninguém discute. Quem discute a NBA hoje em dia, Fábio Campos, com o seu modelo com 7 jogos, que parece até um absurdo? Como assim, um playoff de 7 jogos? Mas tá lá, e consegue ser justo. Então tem isso também. O que eu quero saber, Fábio Campos... Não, mas é diferente. Até o ponto... Pode ir. Oi? Pode ir, prossiga. Não, só para a gente até virar a página da NASCAR, senão a gente fica só em cima de uma categoria, né? Uma coisa é existir o playoff, né? Eu acho que é justo. O playoff eu até acho que ele pode existir. É justo não no sentido assim, não é o mais justo, né? Mas ele é um artifício que eu aceito, né? Não posso não ser partidário, mas aceito. Só que uma coisa é como o playoff é feito hoje. Quando o playoff foi implementado na NASCAR, justamente por isso, a cultura do americano, do pós-temporada, né, de fazer o afunilamento para ter o grande evento, né? O americano gosta do grande evento, né? Tá aí o Super Bowl, por exemplo, é um exemplo. Até aí tudo bem. Agora, o modo como esse playoff se tornou, sub-etapas, pontos por setor de corrida, para jogar 4 lá na frente, né? A NBA não força 4 times a disputar o jogo final do campeonato, né? Até não teria como. Então, assim, as realidades são bem diferentes. Existir o playoff é uma coisa, repito, eu entendi até quando a Stock Car fazia. Não era contra, não, quando a Stock Car fazia o playoff, embora a Stock Car ficava muito esquisito, porque o calendário da Stock Car era muito pequeno, 12 corridas, aí você fazia... E eram 4, né? Ficava uma coisa muito pequenininha, o campeonato poderia crescer para 14, enfim. Mas até a Stock Car, eu acho que, quando foi implementado, dava para se trabalhar, dava para se tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Até aí, dá para se entender. Se colocar ali uma fase final... o fato de existir um playoff, você não pega o melhor piloto e você necessariamente está jogando ele no lixo, né? Você pode realmente dar mais chance para o cara que foi bem na primeira fase, vai mal na segunda, cai. É uma injustiça, sim.
mas não é uma injustiça exagerada, não é uma aberração. Uma coisa é você passar do limite, né? Então, é muito importante a gente ter essa discussão que a gente está tendo hoje, para o ouvinte entender o seguinte: o automobilismo, agora eu saio da NASCAR e já entro na discussão geral, assim, abro o leque, como diria o outro. O automobilismo, na minha opinião, caminha pro espetaculoso, pro adeus mérito e vamos ao show. E a gente tem vários exemplos. O DRS, por exemplo, para mim é um exemplo de injustiça tremenda. A gente discute aqui a falta de não ter a ultrapassagem, a qualidade da técnica de ultrapassagem, mas mais do que isso, é uma injustiça, se você for analisar o pé da letra. O DRS, o botão de ultrapassagem da Stock Car. Então, a Fórmula 2, por que a Fórmula 2 tem DRS? Até a GP3 agora tem DRS. Por quê? É para ensinar esses caras? Não existe ensinamento para usar esse dispositivo, não é necessário isso. É porque precisam vender alguma coisa para televisão. Nós precisamos ter disputa aqui, senão a gente vai naufragar também. Então, é muito importante a gente ter essa discussão, porque é um risco que o automobilismo, alguns campeonatos a passos mais lentos, alguns a passos mais rápidos, que o automobilismo caminha para futilidade quase. Por isso, mais uma vez, eu vou lembrar a MotoGP, que ótimo que tenha acontecido nesse final de semana, de ter sido uma coisa pura, de ter sido um espetáculo puro, sem artifícios de manipulação barata, ridícula. Aí entra naquilo que o Rosa falou, que é muito válido. É a justiça feita fora da pista, né? E a justiça feita por regulamentos. Será que não é justo ou será injusto? Deixa para vocês responderem. Se liberar de uma equipe que está atrás, poder desenvolver, como é feito com a KTM. A KTM fez um vídeo, colocou online, tudo que ela conseguiu trabalhar, a evolução da moto. É uma coisa sensacional. A Aprilia com as suas chances. Isso aí é justo ou é injusto? É justo com o público ou é injusto com o público? São perguntas para serem respondidas. Eu respondo logo de cara. É muito justo. Porque você dá a chance delas chegarem ao mesmo nível que estão as demais que já estão lá. Você matou a questão. É um atalho, né, Rosa? É um atalho. Sim. Você não está tirando a outra. Você está dando um atalho para a outra chegar. Que nem é garantia, né, Rosa? Nem é garantia que ela vai chegar. Eu acho que é discutível. Não é discutível. Eu acho que não tem nem discussão. Porque assim, você tem, por exemplo, em outras categorias, os períodos de chamados testes. Porque hoje tem que se colocar até aspas nos testes. O que eram os testes? Pegam as equipes, tem um momento de fazer alguns ajustes em carros a partir de um regulamento atual ou de um possível novo regulamento e colocar os carros na pista para pegarem dados, para fazerem avaliações e tudo mais. Os testes de pilotos novatos da Fórmula 1 recentemente, teve muito disso. Pegaram e fizeram isso, simulações para o campeonato. Mas pilotos mesmo participando do teste, o que pôde se tirar desses pilotos? Nada. O equipamento, se tira alguma coisa? Sim, mas de piloto não tira nada. Então, teste, de fato, é teste de máquina, não é nem teste de piloto. Então, para mim, a palavra fica até subutilizada. Deveriam colocar assim, é teste de máquina. Aí, agora, se coloca durante um final de semana uma possibilidade, eu acho que, como a gente falou de MotoGP, é importante lembrar, né? A MotoGP permite que uma equipe coloque, uma montadora de fábrica, né? Coloque uma moto para fazer alguns testes durante a etapa dentro de alguns requisitos, tá? Também não é que a Honda vai colocar, não. A Honda e a Yamaha, se não me engano, a Ducati, tem alguns pontos para eles poderem colocar, mas as outras que estão entrando podem colocar e fazer testes, inclusive testes mais completos, porque aí eles colocam pilotos que não estão disputando o campeonato para poder rodar, para poder pegar a experiência e poder conhecer. Até nisso é mais válido do que esses testes de meia temporada de outras categorias, principalmente de Fórmula 1. É um teste completo. É inclusive um teste em pista valendo alguma coisa. Olha só, que coisa mais justa do que você poder ter a experiência de competição valendo tanto para a máquina quanto para o piloto? Eu acho que vale a pena.
Eu acho que a gente tá banalizando a palavra justiça aqui, porque Por que você acha isso? parece que cada um tem a sua justiça aqui, né? Mas cada um tem a sua justiça, Raposo. Então é justo cada um ter a sua justiça? Até que ponto? Aí vira uma discussão filosófica. Assim. É esse ponto que eu quero Não, mas- chegar. O mas- que mas é por quê, justiça? Raposo? Peraí. O que é justiça? A justiça não é você questionou, eu até quero ouvir o seu contraponto, que na hora que eu citei aqui a questão do desenvolvimento para quem está atrás, você falou aí alguma coisa de eu questiono. Então até quero ouvir seu contraponto nessa questão. E aí, aí é o que eu falei, eu questiono o Thiago Rosa. Justiça para mim é mérito. O Eu Thiago- acho que nós estamos os três. Os quatro estão mais ou menos na mesma página. Justiça é preservação do mérito sem rasgar o mérito. Não é isso que nós falamos no bloco da NASCAR? Quer dizer, no trecho da NASCAR? Tá, aí eu falei, eu discordo, o Rosa falou assim, não tem nenhum que discutir. É justo e tal. Não, mas tem o que discutir. É claro, sendo ditatorial como eu fui, né? É porque ele achou que ele estava ancorando o programa, então ele teve um lapso assim de âncora. Eu achei que era Thiago Raposo por um momento. Mas, Raposo, eu tô curioso para ouvir o seu contraponto nessa questão do desenvolvimento, por exemplo, para quem está atrás. A Aprilia e a KTM, por exemplo. O contraponto que eu venho fazer, a gente até viu isso acontecendo no WSC esse ano, é você penalizar a equipe que investe. Eu vou lá, eu invisto, eu desenvolvo, não permite que ela possa continuar o desenvolvimento dela. E numa dessa, a Yamaha, por exemplo, se ela tivesse o direito também de se desenvolver, talvez a gente teria visto a Yamaha neste final de semana, nós estamos gravando esse programa, na briga pela vitória também. Na disputa. Não, mas ela briga com Honda, ela briga com Ducati. Honda e Ducati também não podem mais desenvolver. Sim, mas... o objetivo é tentar colocar todo mundo numa linha mais ou menos igual. Eu entendo, mas... Interessante isso. Eu o entendo. que o Diogo falou é interessante. Eu entendo, Vários dela não estão desenvolvendo. E é justo com eles que investem serem proibidos de continuar? É que eu tô querendo saber. O que é que nós vamos usar de tipo de justiça aqui? Não, mas eu acho que... Mas eles não estão perdendo, eles não estão tendo o mérito deles jogado no lixo. Eles continuam sendo as equipes de ponta. O que está dando-se para outras é a oportunidade de se juntar à festa. Vamos chamar de festa. Se juntar à festa. Você não está pegando o que a Honda fez e falar, não vai aplicar isso aqui, acabou. Não, você está, ou a Yamaha, você está deixando outras terem um espaço de desenvolvimento. Coisa que a Honda, na Fórmula 1, não teve. E quando contextualizando, Fábio Campos, é pegar o direito individual, né, e priorizar o direito coletivo. Você tem o direito individual em um determinado momento, Yamaha, Honda, Ducati, lá no início do ano tem esse período que todas fazem, mas para o coletivo se sobressair e aí não matar o mérito, você tem umas permissões especiais para outras equipes para poder desenvolver. Aí, Raposo, eu acho que a gente também tem que considerar que, de novo, a MotoGP é um caminho sim de mostrar o quanto que se fez bem uma organização, um direcionamento de uma categoria buscando competitividade, e o WEC não é isso, quando o WEC ou um WRC também tiveram preocupações em outros pontos, em, por exemplo, favorecer equipes que já estavam lá, buscar, em vez de buscar trazer as independentes mais e mais para o campeonato, tentar manter e estabelecer as hierarquias que já estavam lá, e que, no final das contas, nem se mantiveram no campeonato. Tem esse ponto também. Eu continuo achando que a palavra justiça está sendo usada de forma errada aqui. Se for o que é justo para eu, telespectador, ter algo mais gostoso de se acompanhar, se for esse o termo justo, tudo bem. Agora o termo justiça que eu estou querendo usar, o termo justiça de estou sendo justo com todos aqui, estou olhando todos de forma igual ou não? Nós somos assim, se você tem, a questão do Robin Hood, né? Vamos roubar dos ricos para dar para os pobres, é justo isso, roubar dos ricos para dar para os pobres? A gente entra numa questão muito filosófica mesmo, se a gente for entrar nessa questão de justiça, que eu me perco um pouco aqui nessa discussão por conta disso. No WSC a gente teve essa questão de que a Ford e a Ferrari desenvolveram um carro super potente no GT, e aí veio a corrida das 24 horas, limitaram esses carros, porque senão eles iam andar muito à frente dos carros que não
desenvolveram, que não investiram grana. Foi justo com Ferrari e com Ford, que gastaram uma puta grana para desenvolver o carro e achar soluções e tal, e na hora do pega pra capar, na hora da corrida, não, nós vamos limitar vocês, nós vamos meter peso em vocês, nós vamos restringir isso aqui, porque os outros lá que não gastaram dinheiro, os outros que não investiram, não vão conseguir acompanhar vocês. Então a gente vai ter que tirar a sua vantagem, porque você investiu, você tratou com seriedade o campeonato, você pôs dinheiro, você trabalhou em pesquisa e desenvolvimento, você fez um bom produto, então eu vou te punir, porque o coletivo precisa, todo mundo precisa andar junto. É justo isso, Diogo Gomes? São exemplos diferentes. Eu concordo com o que você está falando sobre esse exemplo do WC, né, que é o exemplo da Aston Martin. Mas eu acho que acabam sendo pontos diferentes. Porque, por exemplo, nesse caso da Aston Martin, que eu concordo com você, ele é mais no sentido de Ford e Ferrari investiram, fizeram carros novos, etc. E a Aston Martin manteve aquele carro antigo. E na hora H, a aconteceu no WC, eles cortaram esse avanço, podemos colocar, de Ford e Ferrari para que houvesse uma equalização. É diferente, eu acho que é um cenário totalmente diferente de você, por exemplo, pegar e dar favorecimento para uma Aprilia. Porque você não está cortando a Honda, nem a Yamaha, entendeu? Ela está lá na posição dela, você está querendo ajudar quem está embaixo a chegar. Eles não ajudaram a Aston Martin a chegar, eles cortaram Ford e cortaram a outra, pois já viram que a Aston Martin não tinha como chegar. Aí eu concordo com você, aí é uma posição completamente errada, eu fui muito crítico, inclusive eu acho que a Ferrari deveria ter ganhado os últimos 2 anos em Le Mans, mas enfim, é mais uma opinião. Nesse ponto especificamente eu concordo com você, mas é mais um erro do WC, né, de cortar quem estava na liderança para quem estava embaixo, para favorecer quem estava embaixo. É diferente de você fazer como fez o DTM, como faz a MotoGP, de você dar uma ajuda para quem está embaixo, para que ela talvez consiga chegar no nível de quem está em cima. E aí, se ela chegar nesse nível, como foi o caso da Ducati, que era uma equipe que estava embaixo, e depois ela chegou no nível das equipes de cima, aí você tira esses privilégios adicionais. Aí ela vai se equilibrar e ela vai ter que brigar junto com as outras. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho a ser seguido. Eu entendo o seu exemplo, mas eu acho que ele acaba sendo diferente, né, desse da MotoGP. Vamos lá, o contraponto do Raposo é interessante porque enriquece a discussão. Eu não acho que a palavra justiça esteja sendo banalizada no programa. Eu acho que a gente acabou caindo para uma discussão de que a quem essa justiça é direcionada, né? A quem essa justiça deve ser direcionada. Essa justiça deve ser direcionada aos participantes de campeonatos, ou essa justiça deve ser direcionada ao campeonato como um todo. E é nessa segunda linha que eu vou. A justiça deve ser direcionada ao campeonato como um todo. Se a gente ficar achando... Ou nem isso, Fábio Campos. Eu acho que tem que ser direcionada ao fim dele, que é o telespectador, sim, quem consome. Sim, quando eu estou dizendo assim, o campeonato como um todo, ou seja, o campeonato vai ser bom para o público, exatamente. Exatamente. Se a gente for querer dar justiça a quem faz pesquisa, como vou pegar as palavras do Raposo, aquele que mais pesquisou, aquele que mais se desenvolveu, aí nós vamos deixar a Fórmula 1 seguir então do jeito que ela está. Deixa abrir tantos segundos de diferença cada um para outro, porque a Mercedes tem lá mais de 1.500 pessoas na fábrica, trabalhando todos merecidos, ganhando seu salário para conquistar a vantagem que ela conquistou. Você não pode rasgar tudo isso, mas não é com esse pessoal que você tem que ser justo, porque é nesse pensamento que a Fórmula 1 chegou aonde chegou. Olha, despeja aí, quem despejar mais dinheiro ganha. Você tem que ser justo com o público, como o Rosa aí citou, com o campeonato. Aí você tem que ser justo. O que não significa, Raposo, talvez esse exemplo extremo que você deu. Realmente, você chegar numa prova como as 24 horas de Le Mans, você coloca um monte de saco de areia no carro. Primeiro que tudo isso tem que ser colocado em regulamento. Nada disso pode ser feito quer saber? Peraí, nós estamos vendo a diferença aqui, vamos mexer. Aí já é duro demais. Um exemplo, claro, é a DTM. A DTM fez um regulamento para dizer para a BMW, venha BMW, nós vamos estender a mão para você. Eu até tenho uma pulga atrás da orelha que isso foi talvez uma das razões da saída da Mercedes. Não tenho nenhuma informação, é uma pulga atrás da orelha. Porque em Moscou, na última etapa da DTM, a gente teve do sábado para o domingo, a gente teve uma coisa assim de uma convulsão, de reuniões, de medo de não largar para o domingo, de tanto problema que deu da briga da equalização que os carros fazem de um dia para o outro. Mas um pouquinho atrás, alguns anos atrás, quando a BMW entrou,
Foi permitida a BMW mais DRS, foi permitida a BMW uma configuração de asa mais com menos downforce do que as outras. Enfim, série de dados, de opções técnicas que eu acho que são válidas, são justas, porque não é você pegar e rasgar o mérito de quem já fez, é você criar talvez um atalho, entre aspas, para quem acabou de chegar. Porque vamos voltar então, por exemplo, para a MotoGP. Quem tem mais chance de dar um passo à frente? A BMW, a Yamaha, a Honda, que estão lá há muitos anos, ou aquelas que estão chegando agora? Se você abrir o desenvolvimento igual para todas, talvez fosse conceitualmente mais justo. Mas no automobilismo de aí hoje... que eu quero chegar no ponto. Qual justiça nós estamos falando? Mas é justiça para a montadora, para aqueles caras. Mas eu acho que a palavra vai ser justo com o outra, público. gente. Eu acho que a palavra não é justiça que o Raposo está esbarrando. É meritocracia. E aí é coisa completamente diferente. Uma coisa é meritocracia, ou seja, aquele que tem o mérito de chegar onde estamos. Que é o que o Fábio Campos falou também. Uma coisa é justiça. É o equilíbrio. São coisas bem diferentes. Exatamente. Raposo, se a Fórmula 1 não mexe naquela Fórmula 1 depois de 2013... Quem sabe, talvez a Red Bull estivesse ganhando até hoje. Não tivesse se quebrado nada da hegemonia. Então você tem que mexer em regulamentos, ou você tem que mexer em dados até de desenvolvimento, porque a justiça, por isso que eu falei, o negócio é o direcionamento. Tem que se direcionar a um campeonato mais justo. E não quem tem mais dinheiro, ou seja, pesquisa, vou repetir as duas palavras que você citou, pesquisa e desenvolvimento. Quem faz mais pesquisa e desenvolvimento tem que abrir 30 segundos de vantagem, sim. E o automobilismo nisso aí? Como é que fica? Aí aí vira um jogo de dinheiro, como já é hoje. Mas vira assumidamente um esporte puramente financeiro. E isso deve ser combatido. Tem que se brigar por uma equalização. Raposo, o que eu ia dizer na hora que você falou, né, na hora que eu falei, talvez conceitualmente fosse conceitualmente a justiça, todo mundo trabalha igual. A tecnologia do mundo hoje em dia não permite mais isso, porque o cara acha uma solução ali e vai largar 30 segundos na frente do outro. Ou com 2 voltas tem 30 segundos. É preciso brigar, por isso que eu sempre digo aqui, muita gente já me criticou. Tem que se brigar com a tecnologia? Sim. A tecnologia é inimiga do esporte? Sim. Se você soltar, você tem que trabalhar junto com o esporte versus tecnologia de uma maneira que um não ultrapasse o limite do outro. Claro que os dois vão andar de mãos dadas. Não dá para tirar a tecnologia das pistas. Nem deve-se, nem quero. Mas se você liberar desenvolvimento para todo mundo... Cara, você vai ter uma Yamaha fazendo 1 minuto numa pista, a outra faz 1 minuto e 2, a outra faz 1 minuto e 4, a outra faz 1 minuto e 10. Você vai ter uma corrida que com 30 segundos ela acabou, na primeira volta. Então você dá chance pro de trás, é você falar, é o que DTM fez. DTM, todo mundo sentou na mesa e falou, ó, nós vamos ficar aqui brigando pelos nossos interesses, ou nós vamos fazer um campeonato melhor? Não sei se chegaram na resposta, porque, repito, acho que a Mercedes pulou fora muito por se sentir injustiçada, por não conseguir acompanhar muitas vezes a BMW em muitas provas. Mas é a questão. O DTM chegou num ponto esportivamente muito melhor. Não sei se você está acompanhando a DTM, Raposo, porque você está aí atrasado com muitas categorias. Mas a DTM chegou num ponto esportivamente muito melhor do que era 2, 3 anos atrás, quando era, entre aspas, mais meritocracia, como o Rosa falou, das montadoras poderem agir livremente. Um outro ponto que foi citado durante o programa, eu acho até por 2 pessoas, foi a questão de estar no regulamento. Assinaram e concordaram com o regulamento, então a Stock Car é justa, Diogo? A questão de ser justa, foi até eu que falei nesse ponto da NASCAR, a questão de eu ia falar certificado, mas não é certificado. O acordo, enfim, das regras foi feito. Regulamento, obrigado. Ele foi feito, tá lá, não quer dizer que ele é justo, mas enfim, todo mundo tá ciente do que tá acontecendo ali. É a Stock Car, eu não vejo na Stock Car as equipes, ou não sei se não tem poder ou se não querem brigar, mas todo mundo tá ciente, tanto é que usa desses espaços que esse regulamento mal feito dá para tentar achar espaço ou para tentar achar resultado. Como na Corrida 2, muita equipe acha resultado. Então eles estão cientes do que tem ali, do que eles têm em mãos para trabalhar. Agora, se acha justo ou não, pelo visto acham, né? Porque eu não vejo ninguém reclamando de justiça ou nada do tipo. Você, sei lá,
ter que abrir mão de corrida 1, corrida 2 ou de coisas do gênero. É um regulamento, para mim, bizonho, nesse ponto de que a gente está falando de justiça ou não, porque você obriga o piloto a abrir mão de posições, por exemplo, abrir mão de uma corrida, inclusive. Se não obriga, mas você abre essa opção. E o piloto ou a equipe que seja acaba indo para cima dela. Mas não é questão de ser justo ou não, é questão de todo mundo estar ciente do que tem ali pela frente. Eu acho que algumas equipes ou alguns montadores, quer que seja, até podem brigar, outras ou não podem ou não querem, que me parece mais é o caso da Stock Car. Mas aí o ponto é interessante sobre a Stock Car, porque fere um conceito de justiça, que é o equilíbrio. Quando qual dos 10 conceitos de justiça? Não, o conceito de justiça é o base, de equilíbrio. A justiça tem que se ter equilíbrio. E a Stock Car não se tem equilíbrio. Isso é fato. Isso é fato quando você tem a segunda prova, pilotos que deixam de correr a primeira, basicamente de disputar 100% a primeira para poder se dedicar à segunda. Isso poderia se resolver da mesma forma que a NASCAR acaba colocando no seu regulamento ali, que os pilotos têm que correr 100%, disputar a competição sempre a 100%. Ah, mas tem aquelas questões, acordos durante a prova entre equipes para poder evitar brigas ali no meio da corrida? Tem. E aí é que entra até essa discussão. Esses acordos são realmente válidos? Que se no regulamento está dizendo que eles têm que disputar 100%, talvez esse tipo de situação não deveria acontecer. É para o pessoal lá poder discutir. Mas no caso da Stock Car, não tem nada disso. Então, não é que eles abaixam um pouquinho em uma situação esporádica e aí começam a andar a 90%, se é que é possível falar isso. Eles simplesmente vão a 0, vão a 5%, a 10%, para poder, na outra, andarem a 100%, no momento em que os outros não podem andar a 100% por causa de limitação técnica, porque o combustível não vai dar, enfim, porque o pneu está mais desgastado. Aí se fere essa questão de justiça. E aí não se tem ninguém pensando nisso. E não se tem ninguém pensando nisso tanto de organização quanto de fora também. Porque na questão do regulamento, ok, as equipes têm que acertar, as pessoas envolvidas nesse esporte têm que aceitar o regulamento, mas não podem simplesmente abaixar a cabeça ok, esse regulamento é o que rege o campeonato daqui até o final, pronto, acabou. Não, tem que se pensar em melhorar, tem que se pensar em deixar cada vez melhor esportivamente falando. Eu não mudei nada aqui no meu conceito, Thiago Raposo, mesmo você achando que tem muitos. De novo, equilíbrio. Vai lá, peguem os pontos que estão dando errado e começa a listar e tentar buscar um norte, buscar um equilíbrio desses pontos. E na Stock Car não se faz isso. Inclusive, com pouca ou nenhuma diálogo das equipes com a direção nesse sentido, porque se tivesse a gente já saberia há muito tempo que teria esse diálogo mais aberto. O diálogo é restritíssimo perto daquilo que poderia ser e fica-se uma pressão de outros fatores, de outros elementos, o que atrapalha ainda mais, né? Justiça, de novo, equilíbrio. Se um fator externo, se uma TV coloca uma pressão e eles simplesmente aceitam, aí não vai funcionar mesmo. O pessoal da Fórmula Truck não aceitou o que era no regulamento, saíram fora e criaram seu próprio campeonato. O regulamento da Stock tá lá, ó. Esse é o regulamento. Vocês aceitam? Aceitam. Então é justo, né? Não, Fábio Campos? Não é porque aceitam necessariamente que seja justo, né, Raposo? Porque os interesses lá são outros, né? O dinheiro tá entrando. O resumo da Stock Car o dinheiro tá entrando? Tá, então façam o que quiser, vai do jeito que for, entendeu? Então, o pensamento de muitas das equipes, inclusive, que são culpadas nisso, é porque a conta bancária tá fechando. Então, eles não estão preocupados em fazer um bom campeonato. Eles estão preocupados em fechar a conta bancária. Então, se a conta bancária tá fechando, que se dane. Então, todos assinaram um regulamento que é meio torto,
Mas os grandes pecados da Stock Car não é justiça exatamente no pé da letra. A Stock Car, ela prioriza coisas que não são automobilísticas, digamos assim. É isso aí que vocês falaram. É melhor o cara ser terceiro numa prova e quarto na outra do que brigar pela vitória. É umas aberrações assim, né? Mas não é aquela questão que você falou de ser o espetáculo? Vocês ouviram ao vivo? O cara falou isso. O antigo gestor falou. Mas é o espetaculoso. Não é o espetacular. As corridas da Stock Car não são espetaculares, são espetaculosas. Porque você vê lá um monte de botãozinho, luzinha verdinha acesa, o narrador vibra, entendeu? Então, eles buscam um espetáculo, entre aspas, espetacular. Eles buscam isso. Talvez eles não estejam buscando o espetacular no sentido esportivo, de corrida. Sim, exatamente. Sim, do show, talvez até a gente pode usar do circo. Exatamente. É o que eu falei aqui, que eu acho que o mais importante do bloco, que é que o automobilismo caminha justamente para isso. Infelizmente, o exemplo talvez mais forte seja esse que está bem aqui abaixo do nosso nariz, né? Que seja a Stock Car. Talvez de todos os campeonatos do mundo, talvez seja o exemplo mais forte que a gente pode citar. Mas é o problema. Mas eu acho que é o automobilismo rasgar a coisa do bom piloto, do mérito, daquele que, né, da prova ser uma coisa rica, de enriquecer para quem assiste, em prol de outras coisas. É isso que é o problema. Mas eu acho que pode citar também a Truck como um bom exemplo, porque ela se vendeu durante muitos anos um maior espetáculo de automobilismo. Nesse sentido, né? Era autódromos cheios, com festa, com banquetes para os empresários, patrocinadores, isso tudo sendo mostrado durante as transmissões, né? A entrada do José Silvério, que ficou marcado por isso lá na Bandeirantes, que basicamente vou entrevistar aqui o cara da Petrobras, da Pirelli, que na época nem era Pirelli, no auge era Bridgestone, enfim, e aí chamava as pessoas e tudo mais. E sim, se pensou no esporte, e em determinado momento viram que não estavam se pensando no esporte, que os pilotos falaram, opa, peraí, a coisa não está andando, não está funcionando, e foram para um outro caminho. Então, eu acho que mencionar a Truck também é importante, porque talvez o que eles pensaram que era mais justo para eles, os pilotos no caso não foram atendidos, eles saíram e buscaram um espaço melhor e maior, e talvez aí você vê as corridas da Copa Truck, a substituta, hoje ainda não são o que eram da Fórmula Truck no seu auge, mas vão buscar isso. Porque aí pelo menos o norte de justiça esportiva existe. Então isso que eu acho que é pelo menos importante mencionar. Mas eu acho que não na Stock, né? Eu acho que na Stock eles querem um outro tipo de... Passa longe. A gente tem umas aberrações que felizmente foram rejeitadas, né? As maiores aberrações, né? Por exemplo, um símbolo da injustiça. Aquela classificação da Indy que era rodar o pneu, né? De escolher, cada um via lá, o piloto ia lá, virava o pneu e escolhia-se a posição de largada dele ali. Aqui é um grande exemplo de uma coisa ridícula, esportivamente falando. Né? E aquilo ali foi muito mal recebido. Né? A Fórmula 1 com a última... Gente, até hoje eu me belisco. Não fala isso, não fala isso. A Fórmula 1 fez uma última corrida do campeonato com pontuação dobrada. Até hoje eu não consigo. Isso não me desce na garganta. Né? Então, e mais uma vez, muito mal recebida também. Que foi retirado. Mas pontuação dobrada até que eu aceito. É justo? Não é justo? Eu já vi esse filme antes. Tudo bem. Eu respeito o seu aceitar, mas nós vamos de convir juntos aqui que não é justo. Você não está priorizando a justiça, você está priorizando outra coisa. Então, a Fórmula 1 já fez esse tipo de coisa. Né? Mas então, qual que é a diferença da pontuação dobrada para os playoffs, por exemplo, que você falou que você aceita? Para começar, os playoffs são várias corridas. Você não está jogando uma corrida só de pontuação dobrada, é como os 4 pilotos decidir a prova do campeonato. Para mim se assemelha muito mais. Né? O playoff você começa uma nova fase de um campeonato. Vai lá e briga por essa fase. A pontuação dobrada, você está fazendo um evento que é de igual dimensão, de tamanho, de quilometragem dos outros, e está colocando ali, não, essa aqui vale mais. Por que vale mais? Ela é maior? Ela é mais difícil? Não, ela vale mais porque ela é a última.
Você está colocando uma ordem de calendário, como eu acho isso aí uma aberração. E felizmente o mundo se virou contra isso e a Fórmula 1 correu com isso no ano seguinte. Agora, existe algumas aberrações que ainda são aceitas. Eu acho que o DRS, as pessoas como botão de ultrapassagem, push to pass, seja lá como for chamado em qualquer categoria, eu acho que as pessoas ainda baixam muito a cabeça para ele, ainda veem aquela troca de posição absolutamente estéril, né, porque não tem nenhuma técnica, nenhum braço, nada do que a gente viu na MotoGP nesse final de semana, e troca-se de posições ali, os narradores, alguns deles vibram, berram, como se fosse a coisa mais linda do mundo, sendo que não é, sendo que é uma coisa pré-fabricada. Então, eu acho que o DRS ainda tem uma aceitação que me preocupa um pouco, porque, embora muita gente combata na Fórmula 1, e eu fico feliz cada vez que a imprensa impõe lá os microfones para combater essa ideia, porque existem coisas muito melhores que você pode fazer ao invés daquilo. Aquilo é a solução fácil, né? Acho que uma das discussões que a gente está tendo aqui é isso. Justiça, existe o caminho fácil e o caminho difícil, tanto para se equalizar como para se estragar. E, enfim, eu acho que esse tipo de coisa deveria ser mais combatida por algumas pessoas, não só público, como imprensa na questão do DRS, por exemplo. Então é isso, meu querido ouvinte. Queremos saber também das 1001 justiças que nós colocamos nesse programa hoje. Qual é a sua justiça? Escreva pra gente. Uma coisa que eu tenho certeza que não é justo é você chegar até aqui e ouvir e não nos escrever semana que vem. Isso eu tenho certeza que não é justo. Tenho certeza que meus companheiros de mesa concordam com isso. Nós citamos aqui vários campeonatos, Fórmula 1, nós citamos, esbarramos na GP2 hoje, Fórmula 2, NASCAR, Indy, Stock Car. Então, mande os seus comentários. Nós recebemos alguns comentários, né? O Jailson falou sobre a questão Europa, Estados Unidos, né? Talvez o ideal seja mesclar a mescla de ambos para que corridas não fiquem nem monótonas nem previsíveis, tampouco uma loteria onde o sortudo se dá bem. Então, obrigado, Jailson, que escreveu pra gente. O Josué também escreveu aqui, falando um pouquinho sobre o WEC, de questões jurídicas e tal. A questão do Mosley lá em 1994 e tal, os Michelins. A gente leu tudo aqui, pode ter certeza que aqui durante as discussões a gente foi trazendo assunto, mas a gente lê isso aqui no offline. O Leonardo Antolini também escreveu pra gente, falando um pouquinho aqui, por que não existe mais o GP da Alemanha, e traz algumas considerações. Ele termina falando, né? Parabéns pelo programa sobre o futuro do automobilismo, foi excelente, continue assim. E Fábio Campos, você não é chato, é exigente apenas. Obrigado. Só fazer um registro rapidinho, Raposo, também de um outro e-mail que ficou da semana passada, eu acabei não lendo, que foi falha minha, do Sikerovski. Só fazer um registro também, que ele mandou um e-mail também colaborando com o programa, colocando a opinião dele sobre aquela disputa de Mercedes com Ferrari na Hungria. Enfim, ele coloca isso aí também, por isso eu até lembrei, ele coloca assim, Fábio Campos, ninguém fica com raiva de você por causa das suas colocações. Tem uns que ficam sim, viu, Sikerovski? E no final do comentário do Sikerovski, ele coloca assim: vamos fazer uma vaquinha para o Campos colocar um Twitter no celular dele. Ô, Sikerovski, eu sou um twitteiro ativo, não chego ao nível de Diogo Gomes, mas sou um twitteiro diário. É @CamposFB, ô Siqueira. Você tá me cobrando de não ter Twitter? Eu tenho Twitter, sim, fique ligado, viu, Sikerovski? Então, obrigado. Só esse registro aí do Sikerovski, o Raposo, que ficou da semana passada, foi uma falha, eu não me perdoei. Falei, então na semana que vem eu faço o registro do e-mail do Sikerovski. Então é isso, fechamos o quadro. Acho que teríamos aqui assunto e pautas e para debater muito mais, mas a gente quer agora... Raposo, o programa da semana que vem tá tranquilo, né? Porque eu tenho certeza que vão chover considerações da edição anterior sobre essa discussão. Tá pautado já. Tá pautado. Tem que chover. É justo com a gente. Ou será que os ouvintes serão injustos? Saberemos semana que vem. Mas, não esqueça, né, que você terminando aqui esse bloco 1, tem um bloco 2 sobre a MotoGP, que foi tão citada aqui nesse programa como a categoria justa. Vá lá ouvir a MotoGP e mande também as suas considerações sobre esse bloco, sobre o quadro da MotoGP para a semana que vem. Então, um abraço para todo mundo, ouça lá o bloco 2 e mande pra gente as suas considerações.